Fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Tá na hora da análise política, tá na hora de Felipe Clã aqui com a gente no Jornal Rádio Universidade. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Universidade. Coisa boa nessa terça-feira, apesar de que as manchetes não são boas, né? Continuamos sendo símbolo do que não deveria acontecer, mas, infelizmente, nós que tivemos o maior êxodo rural da história do Brasil e do mundo, talvez, na década de 70, com mais de 1,5 milhão de pessoas. Naquela época era quase impossível fazer esse cálculo, Adalberto, Mayra e Borges. Mas a gente pode entender que do Pará até a Guiânia, né, o povo do Maranhão teve que se refugiar na década de 70, na época da ditadura militar, porque foram postos para fora das suas terras, foram assassinados as famílias. E vejam, continua, né? As pessoas do Maranhão não têm direito ao direito. Isto tem que mudar, isto vai mudar naturalmente, mas está na hora dos governos federal, estadual, municipal, os municípios tomarem atitude séria. Não adianta só votar lei que não pode botar dronezinho lá envenenando as pessoas. Não, tem que prender as pessoas. Nós já falamos disso aqui, inclusive, e eu continuo cobrando. Cadê o nome dessas pessoas que estão escravizando os nossos trabalhadores? Por que a gente não pode saber o nome deles? Por que eles não podem ser presos, meu caro Adalberto? Verdade, isso é uma chaga, né, em nosso estado. E, Felipe, daqui a pouquinho essa entrevista aqui com o repórter da agência pública, o Rafael Custódio, para falar sobre esse projeto Escravizadores, né, para mostrar justamente como, historicamente, esses estados, né, os principais estados aqui do país, e temos políticos, né, que têm destaque ainda hoje, que tiveram um passado aí com suas famílias, sendo perpetradores desse tipo de abuso, né, de crime, né, pode-se dizer que é a escravidão, né, escravizar. E o Maranhão, né, continua nesse rol, né, infelizmente. Mas é assunto para daqui a pouquinho. Felipe, vamos embora aqui para a política, claro, né, a sua especialidade nessa análise. Alagoas, Paraíba e Maranhão, né, parece que continua emperrando esse processo nacional de reeleição de Lula, né? Por quê? Olha, veja, o Maranhão foi para o encontro lá, o congresso, né? O 8º congresso, se eu não me engano, de táticas. É importante, né? Eles se reunirem, poderem estar lá em Brasília, né? Bater foto, fazer vídeos, passear, né? Mas de discussão mesmo, não parece que não houve nada em relação ao Maranhão. E aí incluímos também Alagoas e a Paraíba, porque ainda continua indefinido. Mas vamos falar do Maranhão, porque os outros estados têm ali nuances que realmente não temos o conhecimento dos bastidores. Ou seja, o Maranhão é evidente que a comissão provisória não foi mantida ou não foi aplicada, porque não houve a reunião com o presidente Edinho e os membros, né, da direção provisória do Maranhão. E lamentável, inclusive hoje a Patrícia estaria dando uma entrevista para nós lá no programa Palpite e foi suspenso, né, porque ela, claro, uma pessoa inteligente, não quis se apresentar como presidente da comissão provisória. Ela pediu para aguardar e nós entendemos a questão e a maturidade dela de saber o lugar e a hora certa. Mas o fato é que não temos candidatos, né? Não temos pré-candidatos, melhor dizendo.
ao governo. Nós não conhecemos ainda a nominata, né, quem está como candidato a Senado, a governo do Estado, a deputado federal, a deputado estadual, pelo PT. Muitos dizem aquela frase, né, o PT sendo o PT. Mas a questão é que 90% da campanha do Lula já está fechado no Brasil. Veja, o Lula tem hoje 12 palanques próprios, tem 15 palanques com alianças estaduais. O lema principal da discussão lá foi que pode ser feito coligação desde que os partidos sejam da esquerda, né, da área progressista, né, do pessoal que faz a leitura que o Lula prega, né, há tantas décadas. Mas o Maranhão continua atrapalhando. E aí fica a pergunta, meu caro Adalberto, Mayra e Borges, será que são forças ocultas, são togas voadoras que estão passando por cima da cabeça do Lula? Será que o Lula não tem capacidade de negociar ou o PT tem mesmo medo de quem está hoje no poder na área do judiciário? Fica aí a pergunta. O que eu sei é que o MDB, ou seja, o candidato Orleans, já declarou que o candidato dele, o pré-candidato a presidente da República, será e é o Lula. Meu caro Adalberto. Felipe, o PT do Maranhão realmente continua sendo o PT do Maranhão. Sempre foi isso e parece que sempre vai ser, né? Infelizmente. 7h40. Felipe, mudando de assunto aqui, Aldir Júnior, né? Que expectativa é essa? Com possibilidade de herdar poder político de Josimar de Maranhãozinho e Detinha, é isso mesmo? Olha, isso é até aí natural, porque é parente, né? Sobrinho, sempre foi apoiado e é um cara que segue, né? Todo o ritual determinado por Josimar de Maranhãozinho. Mas o importante é entender o que está por trás de todo esse processo, ou está de frente. O Josimar, né? Entre os milhares de deputados que têm emendas, né? Curioso esse fato. Foi o único, junto com o Gil e um outro deputado, um ex-deputado do Ceará, né, curiosamente foram os únicos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que está errado. O que eu estou dizendo é que eu até agora não consegui uma resposta, né, o porquê só esses parlamentares, né, foram julgados. A questão também que a gente tem que levar em conta é que um dia desse, não oficialmente, né, foi vinculado aí na imprensa paralela que o Josimar estaria negociando dar 40 mil votos, né, ao atual deputado federal Márcio Gerri. Repito, não existe confirmação deste acordo. Mas me parece que ou o Josimar tem muito voto sobrando, né, ou não deu certo o plano, né, de asfixiar, constranger, enquadrar Josimar de Maranhãozinho e Detinha, que ainda continuam sendo um fenômeno de voto e de força política, com mais de 40 prefeitos aliados ao seu processo eleitoral e partidário, né? O que acontece é que agora, né, todo mundo esperava que o filho de Josimar Detinha que viria como deputado federal, mas não, colocaram Aldir Júnior, que já tem uma vasta experiência como vereador da capital do Maranhão, meu caro Adalberto. Provando, né, Felipe, que não basta ter sangue, né? Também tem que ter aí uma dinâmica própria, enfim, já para se justificar, né? A coisa de herdar, né, esse poder político. E, Felipe,
Quem vai ser o representante de Flávio Bolsonaro aqui no Maranhão, né? Diante dessa projeção toda que Flávio Bolsonaro está nas pesquisas? Enfim, essas perguntas elas começam cada vez mais a ficar fortes aqui em nosso estado, né? Entre pessoas que querem se esconder, né, e não querem ainda, acham que é muito cedo, e é direito, né, de não declarar, né, quem é o seu candidato, independente já de apoios ou não, né, aparece duas pessoas que querem assinar o nome do Flávio Bolsonaro no Maranhão. Uma é a Mariana, lá de Imperatriz, e o outro é o nosso eterno Laésio, né, que é uma figura da política, né, ou seja, é uma resistência ao pensamento. Né. Tempos atrás, o Laésio não era esse pensamento, já namorou, já paquerou com a turma da esquerda, né, já namorou, já fez discursos dentro da casa de Zé Sarney, dizendo que jamais deixaria de apoiar a família Sarney. Ou seja, tudo ao seu tempo, né? E tudo à sua necessidade. A questão é que o Laésio deu um recuo e a Mariana aproveitou, né? Como a vice do Pride já está anunciada sendo, e continua sendo, da região de Imperatriz, a Mariana colocou a sua posição, já que o Laésio, né, não se posicionou, somente denunciou que tentaram comprar o seu mandato para que ele fosse deputado federal e botou devidamente o nome, né, do pré-candidato Eduardo Braide. Mas isso aí é as picuinhas menores. Volto a repetir, nós continuamos esperando as propostas de um projeto estruturante para o Maranhão, um projeto que nós consigamos entender que vai levar 10, 20 anos, mas que tem consistência, tem prazos, tem metas, né? Tem o porquê das pessoas estarem acreditando e, principalmente, as pessoas estarem entendendo que estão presentes dentro desse projeto, porque esse é o problema do Maranhão. Se traz grandes projetos, como desde a década de 70, né? Se consome feito um gafanhoto todas as nossas riquezas, mas não colocam a população do Maranhão. Adalberto, se você me permite aqui só uma vírgula, né? É só um detalhe que nós podemos voltar a falar disso amanhã, dependendo do comportamento do TRE do Maranhão. O Instituto Verita, né, que um dia desse fez uma pesquisa estrambólica, né, que eu mesmo não consegui entender, né, as planilhas, tentei de todas as formas de ter pelo menos um consenso, né, mas não houve. Então a Verita agora avisando que ia sair com uma pesquisa no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, né, já foi dado a entrada, né, com pedido de suspensão, porque não colocaram candidatos a senador, colocaram o governador Carlos Brandão, que já declarou que não é mais pré-candidato ao Senado. Ou seja, está na hora do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, né, enquadrar essas pessoas. Está na hora da Polícia Federal agir e entender quem é que está por trás dessas mirabolantes, inexplicáveis pesquisas, meu caro Adalberto Mayra e Borges. É isso aí, é o crédito ladeira abaixo, né? Cada vez mais. Felipe Clã aqui com a gente, análise política. Ele volta amanhã, Felipe. A gente conta com você, com certeza, para essa análise política diária aqui de segunda a sexta no Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado, meu amigo, e um bom dia. Bom dia a todos. Vamos para o Mara Nogueira, a gente volta.